Você já ouviu falar sobre colorização? Ela é aplicável ao fotojornalismo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse tema que tem confundido muitas pessoas e é ali uma linha tênue, muito tênue, sobre pós-produção no fotojornalismo. Maravilha, gente! Então, que bom que você decidiu estudar um pouquinho mais sobre esse tema, porque ele tá bem ali na linha tênue da pós-produção, do que é ético se fazer, do que não é ético, do que é bem-vindo e daquilo que definitivamente não é bem-vindo no fotojornalismo. Então, o que é? Primeira coisa, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é a colorização, né? A colorização é basicamente essa imagem que eu trouxe aqui para vocês como referência. Ela é um processo de alteração cromática, é um processo de alteração na escala de cor e de registro que a sua fotografia foi feita originalmente. Ela vem lá do conceito da fotografia analógica, onde basicamente ela era feita em preto e branco, né? A gente comprava um filme, um rolinho de filme preto e branco e depois aplicava a cor num processo químico, tá? Na nossa fotografia aqui, no nosso universo digital, a gente pode fazer essa colorização na fotografia de diversas formas, né? Aí a criatividade é o limite do seu resultado, basicamente é isso, né? E a gente utiliza a colorização criativamente, né? Esteticamente ou de acordo com a poiesis da sua imagem, de acordo com a mensagem que você quer passar na sua fotografia ou de acordo com a narrativa daquela imagem que está sendo contada no registro, ok? Isso aqui é um ponto muito importante para se dizer, uma vez que a gente está falando de colorização, a gente está falando de pós-produção, certo? E aí, aplicando essa temática super polêmica ao fotojornalismo, a gente entra com vários pontos aí para a gente conversar, né? Eu já gravei um vídeo lá no canal do YouTube sobre isso, dá para vocês darem uma olhadinha lá sobre a ética no fotojornalismo, o que se fazer, o que não se fazer, o que é, né, por onde caminhar dentro do Código de Ética e Deontologia da Comunicação para o fotojornalismo, para o registro do real, né, do aqui e agora, tentando contar da forma mais correta e verdadeira aquela história através das imagens, né? Então, partindo dessa ideia, a colorização ela é sim uma alteração daquela cena, tá? Eu não vou entrar aqui, não vou me aprofundar nessa questão filosófica do que é a realidade, porque a partir do momento que você fotografa uma cena, você já escolhe o que contar daquele acontecimento que você esteve presente como jornalista, ou como fotojornalista, ou como simplesmente audiência, como alguém que participou daquela cena. Porém, não vou entrar nessa questão filosófica do que é a realidade, a suposta realidade, não vou entrar no olhar subjetivo do indivíduo, das linhas e condutas políticas, ideológicas do indivíduo que registrou, ok? Vou partir do princípio que a fotografia na câmera, no equipamento, ela é a cena original, ou seja, ela não foi alterada, editada, manipulada num software de edição. E é esse o ponto que a gente precisa enraizar aqui e deixar claro para esse conceito de colorização, ok? Então, partindo do princípio, entre aspas, que a fotografia original é aquela que está ali na câmera, eu não vou entrar então nesse assunto da filosofia da imagem, ok? Vou deixar aqui bem claro pra gente que a colorização ela é um processo de pós-produção, ou seja, a nossa fotografia foi feita, foi realizada, está na nossa câmera, no nosso equipamento, tá? Fotografia digital. Para a gente poder passá-la por um processo de edição de imagens, a gente então vai precisar aí recorrer a um software de edição de pós-produção. E aí, nesse caso, temos algumas opções, que é o Lightroom e o Photoshop, e tem outros, né, que cada um pode ter ali mais familiaridade com um ou outro, mas aqui pra gente falaremos dos softwares de pós da Adobe, ok? Então, a gente já sabe que colorização é um processo de alteração cromática,
nessa escala de cor, ok? Pra gente aqui, temos essa imagem como referência. Vou colocar maior agora para vocês darem uma olhada e perceberem os tons, né? A gente tem aqui duas imagens em processo. A original, tratada em escala RGB, e depois um processo muito interessante que eu costumo fazer para essa área criativa, que é trabalhar somando a fotografia preto e branco nesse RGB, ok? Então esse é um processo de dessaturalização da imagem, tá bom? Que eu uso criativamente para as minhas imagens. Agora, a grande questão é, podemos aplicar esse efeito, podemos aplicar essa técnica, podemos aplicar este conceito, sobretudo este conceito, na fotografia de shows e espetáculos? Na fotografia jornalística? No fotojornalismo? O que vocês acham? Se você já assistiu lá o vídeo que eu falo sobre ética e o código de ética e deontologia da comunicação, você sabe que a resposta é não. Você sabe que a resposta é negativa. Por quê? Porque qualquer alteração de escala de cor, você está sim manipulando a cena. Você está trazendo aspectos talvez mais dramáticos para aquela cena. Você está interferindo na leitura visual daquele acontecimento. E isso não é positivo. Você começa a induzir o seu observador, a sua audiência, a pessoa que está assistindo visualmente a sua imagem, para uma interpretação que talvez você queira dar, né? E aí você acaba conduzindo o sentido da história, né? Como se a narrativa ela tivesse um posicionamento ideológico, político, econômico, por que não? Ok? Então, nesse caso, quando a gente está falando de fotojornalismo, a gente precisa deixar o registro mais próximo possível da realidade, de como ele foi feito, ok? E pra gente aqui da fotografia de shows e espetáculos, a linha de raciocínio é a mesma, ok? Nós não podemos alterar as escalas de cor, ou seja, essa alteração cromática não é bem-vinda, tá? Para o registro dos shows e dos espetáculos. Pelo um simples motivo que eu já disse em outros vídeos também, em outras partes técnicas, teóricas e técnicas do registro de shows e espetáculos, bem preciso, aliás, onde todo espetáculo tem uma criação de luz. Quando a gente trabalha na alteração cromática dessa iluminação, desse artista, desse cenário, a gente literalmente está mudando a leitura daquela cena. Quando você altera a leitura visual, a literacia visual daquela cena, você passa então a permitir uma segunda interpretação, uma terceira interpretação. Claro que, parênteses agora, pausa, respira. Obviamente, todo espetáculo, toda literatura, todos shows, toda obra de arte tem diversas interpretações. Ok? Não estou dizendo que a partir do momento que você altera uma escala de cor, você está abrindo outros leques de interpretações que antes não eram possíveis. Não é isso. Estou dizendo que quando a gente altera a cena, você conduz para um outro caminho que foge do registro original. Quando você foge do registro original, você deixa de contar a história como ela foi feita, como ela aconteceu literalmente, ok? Então, basicamente é isso. É um tema muito gostoso de se discutir, porque existem diversos caminhos, diversas literaturas que apontam para técnicas e para literacias visuais e por código de ética e deontologia da comunicação, que sempre deve ser seguido quando estamos falando de fotojornalismo e fotografia de shows e espetáculos dentro da comunicação, ok? Não, evidentemente que se você estiver falando sobre shows para uma linha artística, então tudo é possível, ok? E aí, como eu disse, a criatividade será o seu limite. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir lá o canal do YouTube e de acompanhar aqui as nossas super dicas de fotografia de shows e espetáculos. Então esse foi o Colorização na fotografia de shows e espetáculos, fotojornalismo. Pode? Você já sabe que não, que deve seguir sempre a risca da criação de luz do seu espetáculo e da cena que você está registrando, ok? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.